é sério, agora eu vou ter que ir. Por mim ficava uma semana com você nessa cama. Amor é sério, eu nem fui, já tô mal. É que ficar juntinho de você é sempre surreal. Não faz essa cara, finge que não liga, disfarça, não me beija desse jeito. E de uma semana eu fico aqui o ano inteiro. E se o patrão ligar me xingando, na hora vão me demitir. Se os amigos disserem tá louco, da onde eu não tô nem aí. Tô fazendo amor, de amor, vou morrer de amor. Renata Arcobelli trazendo música aqui pra gente hoje, a música que tem esse poder de fazer a gente esquecer um pouquinho a tristeza que a gente estava sentindo no último bloco, né? A Júnia trouxe pra gente uma história que eu não sei nem caracterizar como é essa história, né? Você trouxe pra gente a história de uma menina que foi agredida, e aí o Conselho Tutelar recebeu a denúncia através da escola, vocês foram até essa criança, pegaram essa criança, e quando foram em direção à mãe da criança, né, buscar a mãe da criança, e o policial tocou na mãe, a criança mesmo agredida, machucada, toda doída, pediu que ele soltasse e não segurasse a mãe. A gente vê a pureza dessa criança e um amor genuíno, né? Mas, por outro lado, é uma atuação agressiva de uma mãe numa criança que não tem a menor condição de se defender. Eu queria saber de você, o que aconteceu com essa criança? Então, no momento que a criança esboçou, né, aquela insatisfação e aquele choro, aquele pedido, o policial, né, soltou o braço dela, né, até porque ela estava vindo para cima de mim. A mãe também parou, né, porque ela também, eu acredito que ela não esperava aquela reação da criança. E aí o que eu fiz foi o seguinte: eu fui até, me aproximei da mãe, coloquei a mão no ombro dela e convidei para que ela viesse junto comigo no carro, junto com a criança, porque eu percebi que o fato de trazê-la para perto da criança, por mais que a criança estava agredida, né, aos meus olhos, aquela mãe, né, ela deveria ser punida, pelo menos é o que, né, aos olhos humanos, né? Mas a filha, ela não queria saber dessa questão. Então eu trouxe a mãe para o carro, fomos até a delegacia, a mãe ficou na delegacia, trouxemos para fazer o exame de corpo de delito, eu entrei em contato com o Ministério Público e fizemos o procedimento de praxe, mas a criança foi entregue à mãe. Devolvemos a casa, eu conversei muito com a mãe, né? Foi advertida verbalmente, conversamos que estaríamos, né, sempre fazendo visitas, que estaríamos por perto, que estaríamos de olho, né, que a gente sempre deixava muito claro que nós, os conselheiros, o Conselho Tutelar, são os olhos do juiz, do magistrado. Então, ela ficou um pouco assim, receosa. E falamos para ela sobre a possibilidade de que ela poderia perder a guarda da filha, e eu acreditava que não era, né, a intenção dela, e até que surtiu efeito. Graças a Deus surtiu efeito, e fizemos outras visitas, e aquilo ali parece que foi um susto para ela, né, mas entregamos e tudo, não tivemos mais denúncia. A professora também ficou, né, de olho, sempre perguntando, entendeu? E a equipe técnica de assistente social, né, que nos apoiava também fazendo visitas, e terminou tudo bem. No meio de todo esse episódio triste, além do susto que a mãe tomou, eu acho que o amor dessa criança acabou transformando a atitude daquela mãe, né? Eu queria saber como é que funciona essa questão da lei de adoção. Existe, não sei se eu posso dizer isso, existe um certo privilégio para a família biológica? Existe uma dificuldade de adotar? Como é que funciona? Bom, é o seguinte,
A Lei Nacional de Adoção, ela privilegia que a criança permaneça com os laços sanguíneos, permaneça com sua família biológica ou a chamada família extensa. Pode não ficar com a mãe ou com o pai, mas com uma tia, um tio, a avó. Isso é muito comum. Mas nem sempre, e isso é importante ser dito, nem sempre essa é a melhor realidade para a criança. Então, por isso mesmo que no Congresso Nacional analisa hoje um projeto de lei para alterar a Lei Nacional de Adoção e trazer uma regulamentação diminuindo o prazo, por exemplo, de uma criança ou um adolescente que está abrigado. Nós sabemos que o prazo atual é de 2 anos, no máximo, e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, diz que deve ser de 6 meses, mas o abrigo, por melhor que seja, não vai ser o lugar apropriado. Pode ser excelente, como a gente sabe que existem aqui em Campos, por exemplo, vários abrigos muito bons, com pessoas muito bem intencionadas, mas ainda assim não é o melhor lugar para a criança. Então isso precisa ser analisado no Brasil, na medida em que, para que alguém se torne pai ou mãe adotiva, pai adotivo ou mãe adotiva, passa pelo processo de habilitação. Então, o pai ou a mãe que gera o seu filho naturalmente não é, né, visto por uma assistente social, por uma psicóloga, não frequenta reuniões para saber se realmente quer ser pai, como acontece no processo de habilitação para adoção. Então, as pessoas habilitadas, elas passam pelo judiciário, e o judiciário que vai dar o aval, é o juiz e a juíza que vai dar o aval, dizer, olha, a Ellen, eu, por exemplo, sou mãe adotiva, então, o Leonardo, meu marido, eles estão aptos a adotar. Então, são muitas pessoas na fila nacional de adoção, esperando por crianças, esperando por adolescentes, a maioria, como a gente já viu, é de bebês, né, de crianças até 5, 6 anos de idade, mas isso precisa ser muito visto, porque nem sempre devolver a criança para a família extensa ou para a família biológica é o melhor para essa criança. Quem seria melhor? Então, isso é importante ser falado, muito importante ser veiculado, para que o Congresso Nacional não se motive apenas para perseguir corrupção e tudo mais, mas que veja realmente esse projeto de lei de alteração para que as crianças fiquem, os adolescentes fiquem o mínimo possível nos abrigos e que a família biológica não tenha tanto poder assim. Não haja tantos recursos judiciais assim, que vão fazer com que aquela criança, às vezes, chegue, por exemplo, ela chega no abrigo com 4 anos de idade, que seria uma idade simples de ser adotada, não é? A criança ser adotada, muitos querem crianças com esse perfil, mas ela permanece por conta dos recursos judiciais da família extensa, com 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, certo? Porque e aí acaba saindo desse perfil de adoção procurado. Acaba saindo do perfil. Olha que crueldade. Então, isso precisa ser dito no Brasil, avaliado pelo Legislativo. O Judiciário precisa ter a sensibilidade, né? O juiz e a equipe multidisciplinar tem que saber que a vara de infância e juventude não é uma vara civil, onde se discute um contrato, algo frio, não. Se trata de pessoas e, principalmente, do futuro dessas pessoas, que é algo que a adoção, e eu sou apaixonada pela adoção, por ser mãe adotiva, por ser advogada de causas de adoção, por ser professora que fala sobre adoção, a adoção pode transformar o futuro de alguém, que é viver uma realidade cruel, não apenas de miséria econômica, mas uma miséria emocional que é a pior que existe. Maus tratos, abandono, agressão, abuso sexual e tudo mais, e podendo estar num lar, né, afetuoso, de pessoas realmente preparadas, amorosas, porque a gente sabe, eu como mãe adotiva sei que o que prevalece são os laços do afeto, e aí Nilvinha pode falar bem isso pra gente. Além disso, vou só te interromper um pouquinho, eu tenho uma dúvida aí que eu quero que você explique pra gente, junto com a dúvida dela. Esse caso que a Júnia trouxe para a gente, com certeza as marcas nessa criança são muito maiores do que as marcas físicas. Eu queria saber de você também como essas marcas podem influenciar na vida dessa criança e qual a diferença que faz hoje essa mãe transformada pelo amor dessa criança ter uma relação diferente com ela, ou se uma criança que passou por condições parecidas
for adotada e viver num lar de amor, num lar afetuoso, como é que se formam essas relações depois de traumas como esse? Então, eu sou menos otimista que você. Eu não sei se essa mãe foi transformada por afeto. Simplesmente ela pode estar sendo vigiada, está com medo de ser punida porque foi pega. Então, esse é um ponto a ser considerado. Muitas vezes as pessoas só repetem. Então, pode ser que essa mãe tenha sido criada dessa forma e ela ache realmente que estava educando, que essa era a forma mais correta. E aí, a partir dessa experiência desastrosa, ela se volte para a filha e aí se estabeleça um relacionamento melhor. Ponto número 1. Pode ser também que ela já seja assim, mas aí, como foi pega, vai se controlar. Isso é muito, muito grave. E aí, eu fui vítima de violência quando era menina pelo meu pai. Meu pai era extremamente agressivo. Eu sou psicóloga, eu faço terapia há muitos anos. Há cerca de uns 3 anos atrás, só para vocês terem ideia de como é isso, tinha um vídeo. Eu sei que por conta disso, meu WhatsApp nunca mais leu nenhum vídeo. Eu sempre ponho um recurso que eu decido se eu quero ver aquilo ou não, porque antes não tinha esse recurso. E tinha um vídeo de uma garotinha e tinha um rapaz, ele batia muito numa garotinha de uns 2 anos. Nossa. Quando eu vi aquele vídeo, eu fui imediatamente remetida à situação que eu passava na minha casa. Nossa. E há uma situação, inclusive, em particular, que eu vi uma das minhas irmãs menores apanhar tanto do meu pai que estourou a mãozinha dela. E olha que 20, quase 30 anos depois, eu me lembrava disso como se fosse ontem. Então, as marcas são para o resto da nossa vida. Inclusive, na forma como nós vamos exercer a maternidade e a paternidade. Porque nós podemos nos tornar muito rígidos e repetir isso, ou não isso, mas também ser muito duros, ou nós podemos ser extremamente permissivos também. No contraponto. Então, eu tive pais muito rígidos, e aí eu vou ser permissiva, eu vou deixar meu filho fazer o que quiser fazer, o que também não é benéfico para essa criança. Criança precisa de amor. E de limite. Criança, todo o limite do mundo, né? Criança precisa de aceitação e afeto. Mas criança precisa ser guiada. Criança não tem um autossuporte, criança não resolve problema. E é no adulto que ela vai se referenciar. Só que criança precisa pertencer. Então, essa garotinha, a única ideia que ela tem de pertencimento é essa mãe. Porque ela não sabe para onde ela vai. Ela não tem ainda formado as conexões para entender como vai ser. E mais ainda, como a Ellen trouxe há pouco para a gente, você imagina, Amanda, esse abrigamento que vai se prolongando, se prolongando, se prolongando, e você lá à espera de alguém que goste de você. Olha o tamanho do buraco que vai formando numa pessoa. Então, muitas vezes eu vou me relacionar com a primeira pessoa que aparecer. E aí eu caio de novo, de repente, num relacionamento abusivo, porque eu não tenho nem autoestima. Ninguém me quis. Primeira pessoa que me quiser. É um ciclo, Eu estou indo, é um ciclo vicioso. E a vítima sempre acredita que é culpada da agressividade. Como a menininha disse, mas ela me bateu porque eu fiz algo errado. E a criança, ela traz isso para ela traz essa responsabilidade. Daí a tamanha responsabilidade de sermos pais, adotivos ou não. Como alternativa, tanto ao abrigamento quanto à adoção, aí um meio termo surge o apadrinhamento, né? É isso que a Ellen vai trazer para a gente no próximo bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. E é claro que a gente vai com música. Hoje, Renata Arcobelli aqui com a gente. Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante.
importante vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já foi embora.